Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na semana passada, ouvimos Nosso Senhor falar, apresentando-se como o Deus forte, aquele que pode verdadeiramente vencer o demônio, não fazer como outros que não conseguem, pois sabem que o demônio é muito forte. Ele é mais forte, ele pode vencê-lo. E, ao final do Evangelho, vemos que Nosso Senhor nos chama a participar da sua família, pois ele nos mostra quem são verdadeiramente aqueles que pertencem à sua família, aqueles que ouvem e fazem a vontade de Deus. Nesse sentido, com este convite de pertencermos à sua família, hoje, Nosso Senhor fala-nos desta correspondência do estar com Ele, apresentando-nos o reino de Deus. Quando falamos do reino, devemos entender que Israel vivia nesse contexto e desejava retornar a este contexto, pois o reino, quando Israel é formado, ele é formado como uma nação, no qual Deus dá a lei, ele sendo então um legislador, ele sendo juiz e ele sendo aquele que regia e encaminhava o povo por meio daqueles que enviava Moisés, Josué, os juízes. No entanto, vemos que o povo quis apartar-se de Deus e, olhando os povos vizinhos, quis seguir o modelo deles, tendo um rei como os demais, um rei humano. E com isso se afasta de Deus. Mas este reino, no qual a principal figura é Davi, este reino, ele não perdura. Vemos que o reino se divide e depois os dois caem. Um para a Síria e depois o reino do sul para a Babilônia. E esse reino fica sendo meramente um reino escatológico, um reino para o futuro. Mas o povo israelita desejava esse reino. Então, ao Senhor apresentar este reino e apresentar como a noção plena, plenificada do reino, como este estar com Deus, utilizando parábolas, faz com que o povo entenda a realidade deste reino de Deus. E Nosso Senhor utiliza as parábolas porque, como ele mesmo apresenta no final do Evangelho de hoje, é para que, diante delas, eles possam compreender. E por isso Nosso Senhor coloca aquilo que era comum, rotineiro, algo que era da vivência. As parábolas pouco eram utilizadas no Antigo Testamento, mas uma das parábolas utilizadas é pelo profeta Natã, quando se dirige a Davi, diante do seu pecado. E Natã utiliza uma realidade campestre própria da realidade de Davi, que tinha sido pastor. Então fala de um homem que tinha uma ovelhinha e que era apegado a ela, mas sendo só uma pequena, e outro grande, que tinha muitas, mas não queria se desfazer de nenhuma, e toma a deste pequeno. Davi, diante dessa realidade que lhe era cara, pois ele tinha esse contexto, então ele entende o que foi feito. E depois é apresentado que ele o fez, que ele cometeu este pecado. Quando Nosso Senhor fala dessa realidade no Evangelho do agricultor, da semente, do campo, é a realidade no qual Israel vivia e, portanto, é fácil que eles compreendam. Eles entendem o que é a realidade do agricultor, que realmente semeia, mas não tem domínio do crescimento ou não daquilo que plantou. Eles entendem isso. Eles conhecem o sentido da mostarda. Eles sabem que naquele período existem dois tipos de mostarda, uma branca e outra preta. A branca, ela pode crescer até 1 metro, pouco menos de 1,5 metros, 1,2 metros mais ou menos, e ela é muito folhosa.
mas a preta ela cresce mais na beira do rio e ela pode alcançar 3 ou 4 metros e o seu caule é lenhoso. E diante dos favos das sementes, aqui, os pássaros, os pintacilgos vão ali e se alimentam. Eles, os judeus daquele período, conheciam bem isso, entendiam este sentido e sabiam também que essa semente não era tinha grande importância, era pequena, era qualquer coisa. O pequeno aqui não é uma semente tão pequena como podemos pensar quando ouvimos imediatamente essa passagem. Mas eles entenderam porque sabiam que não era uma coisa tão importante. Se utilizava em uma outra coisa, mas não com não tanta relevância assim. Vemos este sentido diante das parábolas que nosso Senhor apresenta ao povo, mostrando esta realidade que lhe era conhecida. Nosso Senhor apresenta então duas parábolas, na qual uma fala da realidade do reino e do agricultor, do reino de Deus e daqueles que cooperam, e mostram que eles têm uma vida independente, pois o agricultor semeia e faz as suas coisas, mas a semente cresce independente dele, cresce por força própria. Ouvemos na palavra que nosso Senhor diz que a terra a faz germinar. E neste sentido, entendemos o que ele quer dizer quando olhamos para a primeira leitura, onde nosso Senhor diz que ele é quem abaixa ou eleva as árvores, é ele que seca a árvore frondosa ou faz brotar a árvore seca. Ele diz e faz. É ele quem dá a graça, é ele o protagonista, é ele verdadeiramente quem tudo pode fazer. Ele não depende de nós. Mas por vezes achamos o contrário. Achamos que por nosso Senhor querer contar conosco, ser Ele que faz, mas Ele que desejar contar com a nossa ajuda, achamos que por vezes nós podemos fazer por nós mesmos. Quantas vezes, diante de algo que desejamos, ou buscamos, ou queremos, quando queremos fazer por nossa própria conta, apesar de diante da realidade desse desejo, vemos que não é isso que Deus quer para nós. Quando empreendemos e falamos eu posso, eu quero, eu vou fazer da melhor forma, não alcançamos um bom resultado. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Não somos nós por nós mesmos que alcançamos algo. É Ele que nos dá a graça. E por isso, e nesse sentido, vemos exatamente este exemplo na Sagrada Escritura. O povo de Deus, quando entra na terra prometida, que Deus a dá, Deus a encaminha, e a encaminha a Jericó. E diante de Jericó, quando o povo vai tomar aquela cidade, fazem um cerco, as muralhas caem, então o povo toma a cidade, mas a toma porque Deus está à frente. Deus dá instrução, Deus diz o que eles têm que fazer, como tem que fazer e quando tem que fazer. E correspondendo à graça de Deus, eles conseguem. Mas Acã se ufana, acha que ele conseguiu vencer por ser consigo próprio, então tenta ir e dominar Ai, que é uma cidade bem menor que Jericó, é uma cidade que não tem tantas pessoas, e subestima e vai. Nós conseguimos, ou sempre o nós, o eu, colocado à frente de Deus, e então vê-se uma derrota diante de Ai. Ai vence Israel, que era grande, tinha conseguido vencer Jericó. E assim Deus mostra que quem vence Jericó é ele, e não o povo por si só. É nesse sentido que vemos verdadeiramente que é Deus que faz, ainda
que queira a nossa cooperação. Deus nos chama a cooperar com Ele, a fazer aquilo que Ele nos pede, que é tão pouco. São José Maria nos diz em Sulco que é muito pouco o que Ele nos pede para tanto que Ele nos dá. E verdadeiramente Ele nos dá muito, mas Ele só pede que saibamos cooperar com a sua graça, corresponder à sua vontade. E por isso ouvimos na segunda leitura São Paulo nos dizer que também nós nos empenhamos em ser-lhes agradáveis. Lembramos então do que ouvíamos no domingo passado, quando ele nos dizia que aqueles que são da família de Deus são aqueles que ouvem e fazem a vontade dele. E querendo estar na vontade de Deus, nos unir a Ele, devemos corresponder à sua vontade, buscar nos empenhar para ser agradáveis a Ele, para que possamos crescer, para que possamos verdadeiramente dar os frutos que Ele quer. E assim vemos o contexto da segunda parábola. No contexto da segunda parábola, vemos que Nosso Senhor apresenta o contexto dos grãos de mostarda, que são pequenos, mas, quando plantados, ela cresce e se torna uma árvore frondosa, de modo que muitos pássaros podem nela encontrar o repouso, podem nela se alimentar. E, deste modo, entendemos aquilo que Nosso Senhor fala em relação à sua igreja, pois começou tão pequena, somente com 12, mas cresce e vemos hoje a grande multidão que é a Igreja de Deus. E o Apocalipse apresenta dessa multidão inumerável. É neste sentido que Nosso Senhor nos chama a crescer, a corresponder à vontade dEle, a ouvir o que Ele nos pede e a fazer o que é de sua vontade, correspondendo o seu querer. E buscamos desse modo fazer isso, estar na vontade de Deus, nos assemelhar a Ele, verdadeiramente nos empenhar para ser-lhe agradável. E aquela que melhor o fez, aquela que soube, aquela que se viu reconhecendo pequena, aquela que é verdadeiramente humilde, a Virgem Maria. Ela se mostrou tão pequena, mas era cheia de graça. Deus a agraciou justamente por ver-se pequena e saber ouvir e corresponder à vontade de Deus, e por isso a fez grande. E todos nós podemos acorrer a ela. Somos como os pintacilgos que vão à árvore frondosa para ali repousar, ali termos abrigo diante das suas sombras, podermos nos alimentar. Ela é esta árvore grande, frondosa, verdadeiramente robusta, e pois soube ouvir a palavra de Deus, soube verdadeiramente corresponder a Ele. Por isso a ela corremos, para que possamos com ela aprender a verdadeiramente reconhecer quem nós somos, que nós somos pouco, que nós somos pequenos, e que é Ele que faz. É Ele o protagonista, é a graça dele que vai à frente. E assim nós somos chamados a corresponder, a sermos cooperadores do seu querer, para que a igreja possa cada vez mais se dilatar e assim, com ela, também aprender a ouvir e a corresponder, dando o nosso sim diário. Que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que possamos dizer a Deus o nosso sim, e como ela, crescermos e sermos estas árvores frondosas, no qual muitos possam se abrigar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.